Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 28, versos 18 a 20, diz que Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ensinai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Foi o que disse Jesus. E o que Jesus ensinou e ordenou? Nós podemos começar por aqui mesmo, vendo o que Jesus ordenou, ou ensinou e ordenou, por aqui mesmo, por esse texto que lemos e que é denominado a Grande Comissão. O que Jesus ensinou, ordenou aí? Jesus ordenou fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a guardar, observar, fazer aquilo que ele ordenou. E o que significa isso? Isso significa que eu e você temos a responsabilidade de aprender o que a Bíblia diz, porque eu e você somos discípulos. E se tem que ensinar os discípulos têm que estar dispostos a aprender, a responsabilidade de aprender. Então eu e você temos a responsabilidade de aprender o que a Bíblia diz. Aprender. Será que nós temos buscado aprender? Como é que vai a sua leitura da Bíblia? Como vai a sua participação nos cultos de ensinamento da igreja? É preciso pensar nisso, porque nós temos a responsabilidade de aprender, buscar aprender. E é preciso que nós também tenhamos cuidado nessa busca por aprender com os ladrões do nosso tempo. Existem muitos ladrões do nosso tempo, a internet, a rede social, a televisão, as distrações de uma forma geral, os divertimentos de uma forma geral. Essas coisas às vezes roubam o tempo que nós poderíamos usar no aprendizado da palavra de Deus. Não é que nós não possamos fazer uso delas, mas precisamos fazer com moderação, sem deixar que elas roubem o precioso tempo que nós poderíamos usar para aprender a palavra de Deus. E também fazer, aprender e fazer. Será que nós temos feito, temos praticado o que nós aprendemos na palavra de Deus? Meus amados irmãos, a tentação de fazer o contrário do que a Bíblia ensina é grande. Porque o mundo, a carne e o diabo são forças contrárias muito fortes e têm um altíssimo poder de atração. Mas é preciso fazer o que Jesus ordenou. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Se ele não fizer nada daquilo que Jesus ordenou, só aquilo que ele quer, aquilo que o mundo ensina, ele corre o risco de não ganhar a sua alma, de perder a sua alma. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, aprender e fazer. Eu e você temos a responsabilidade de aprender e de fazer aquilo que Jesus ensinou. Mas isso significa também que eu e você temos a responsabilidade de apresentar o Evangelho, apresentar a mensagem da salvação. Faz parte de guardar as coisas que Jesus ordenou. Então temos que apresentar o Evangelho. Fale para alguém, convide alguém para vir ouvir o Evangelho, leve um folheto para alguém, mande uma mensagem. A gente manda tanta mensagem, para as pessoas, manda uma mensagem falando de Jesus, fazendo uma oração, Temos essa responsabilidade. Significa também que eu e você temos a responsabilidade de nos preocuparmos no bom sentido, não é no sentido de nutrir ansiedade no coração, mas no bom sentido nos preocuparmos em que as pessoas se convertam e sejam batizadas. Nós não podemos nos permitir esquecer
e ficar passivos. Nós temos que ser ativos. Por exemplo, orando pela conversão das pessoas. Então, eu e você temos a responsabilidade de nos preocuparmos com que as pessoas se convertam e sejam batizadas. E isso significa ainda, por último, que eu e você temos a responsabilidade de ajudar as pessoas que se convertem a crescerem na fé, a aprenderem e cumprirem a palavra de Deus. Você já discipulou alguém? Isto é, você já assumiu a responsabilidade de ajudar alguém a dar os primeiros passos na fé até se firmar bem? É só estar com a pessoa, ler a Bíblia com ela, explicar alguma coisa que ela ainda não entenda. Se você puder explicar, se não puder, buscar uma ajuda para ela entender, tanto você quanto ela, e orar com ela. Só precisa de Bíblia e um pouquinho de disposição. Então, o que Jesus ensinou e ordenou? Começando por aqui, por esse texto, Jesus ordenou fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a guardar, a observar, a fazer aquilo que Ele ordenou. Comecemos por aqui. Vamos fazer aquilo que Jesus ensinou e ordenou. E que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.